Olá, galera! Sou o professor de Biologia, Rodrigo Domingues. Estamos aqui para abordar os principais temas de Biologia que caem na prova do Bombeiro CFO. Então, caros colegas, caros estudantes, curtam o nosso vídeo, divulguem o nosso trabalho, divulguem o nosso projeto e se inscrevam no canal. Vamos aqui revisar questões objetivas, relacionados com questões muito parecidas ou as mesmas questões já cobradas nos vestibulares anteriores ao concurso do Bombeiro CFO. O tema da aula de hoje, galera, é bioquímica celular. A bioquímica é a parte da biologia que estuda os compostos que dão sustentação aos organismos vivos. Nós temos nesse grupo a água e sais minerais, que são os compostos inorgânicos, e nós temos os outros compostos que são a base de carbono, carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Mas antes de começarmos essa magnífica aula, temos que entender o conceito de uma palavra que gera até, às vezes, uma confusão na cabeça das pessoas, que é a palavra chamada metabolismo. O que significa metabolismo, galera? Quando eu falo para vocês, fulano come demais e não engorda, aí a gente lembra, fulano tem o metabolismo rápido. Ou o contrário é verdadeiro. Pô, eu não como nada e sempre estou acima do peso. Aí, no popular, falamos que o metabolismo dessa pessoa é mais lento. Então, na verdade, na biologia, o que é metabolismo? O metabolismo é a somatória de duas reações que se complementam no nosso corpo. O metabolismo é a somatória das reações de anabolismo mais as reações de catabolismo. Anabolismo é a formação. Anabolismo, eu sempre pego moléculas mais simples e transformo em moléculas mais complexas. Sempre no anabolismo nós temos gasto de energia, que na biologia chamamos de ATP. O catabolismo é o contrário, é a quebra. Moléculas maiores são transformadas em moléculas menores e ainda de lucro ganhamos energia com isso. Exemplo do dia a dia que envolve metabolismo, por exemplo, catabolismo. Eu quero emagrecer. Se eu sou gordinho, se eu estou acima do peso, é porque eu armazenei uma gordura chamada triglicérides no tecido adiposo. O triglicérides é a única gordura que tem que ser guardada. Então, para emagrecer, eu preciso fazer uma atividade física que ative o triglicérides, quebre o triglicérides, que é uma molécula grande, em moléculas menores de ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão ser transformados em energia. Esse é um exemplo de catabolismo. A quebra da molécula de glicose dentro da mitocôndria também é um catabolismo. Esse processo gera energia para a sustentação do trabalho. O contrário também é verdadeiro. Olha só, nós temos aqui também um processo que é o anabolismo. Por exemplo, eu sou magrinho, não tenho músculo nenhum, aí eu quero ganhar um pouco de músculo. Eu tenho que construir o músculo, eu tenho que formar esse músculo. Isso é o anabolismo. E como que eu vou construir um músculo? Não é só treinando, é alimentando. Músculo é proteína. Proteína, eu preciso de aminoácidos. Então eu preciso ter uma boa ingestão de aminoácidos para poder construir as minhas proteínas. Isso é o anabolismo. E para construir proteínas, eu gasto
um absurdo de energia. Então, para manter o peso, para manter a saúde, o nosso corpo precisa equilibrar metabolismo com catabolismo e anabolismo. E quem controla todo o metabolismo são os hormônios. Os principais hormônios, o de crescimento, os hormônios da tireoide, T3, T4, a insulina, o hormônio do pâncreas e o cortisol. São os chefes do controle do metabolismo. Então, após começar a nossa conversa, vamos resolver então as nossas questões relacionadas a esse tema. Questão número 1. As cianobactérias fixam o nitrogênio atmosférico em substâncias nitrogenadas, disponibilizando nitrogênio para as plantas. A importância desse processo deve-se ao fato do nitrogênio ser elemento essencial na construção de todas as substâncias, exceto... Galera, uma dessas 4 não tem nitrogênio. Ácido nucleico, errado. O ácido nucleico é a molécula de DNA ou RNA, principalmente. Os ácidos nucleicos, eles são constituídos principalmente por bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina, uracila. São moléculas que têm nitrogênio. Açúcares é a nossa resposta. Os açúcares são formados só por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, a glicose C6, H12O6. A sacarose C12, H22O11. Então, açúcar não tem nitrogênio. Letra B está errada. Aminoácidos têm nitrogênio. Todo aminoácido tem um grupo chamado grupo amina. ATP tem nitrogênio porque ATP é da mesma família do DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos. Galera, essa questão ela é do concurso do bombeiro CFO. É uma questão básica das básicas de bioquímica celular. Conhecer por baixo a constituição global das moléculas é de fundamental importância. Questão 1, letra B. Questão número 2, galera. Uma pessoa acorda às 7 da manhã para realizar seus treinos diários na academia com o objetivo de ganhar massa corporal. Para isso, é necessário uma dieta altamente calórica, rica em carboidratos, para sustentar o gasto energético. Dentre os alimentos abaixo, quais seriam os mais indicados por esse atleta antes do treino? Bem, a dieta de uma pessoa depende do objetivo dela. Se eu sou uma pessoa que quer emagrecer, eu tenho que cortar carboidratos, cortar lipídios. Se eu sou uma pessoa magrinha, que quer ganhar massa magra, eu tenho que comer mais proteínas ou aminoácidos. No caso em questão, o atleta, ele vai gastar muita energia. Ele precisa de ATP rápido. Beleza. No nosso corpo, nós temos 3 reservas que vão produzir ATP. A reserva de carboidratos. No fígado, nós temos uma molécula chamada glicogênio. Essa molécula libera glicose por até 20 horas se eu ficar em jejum. A glicose, ela é o carboidrato que produz ATP rápido e mais prático. A nossa segunda reserva é a reserva de gordura, que fica guardada no tecido adiposo, é o triglicérides. Ele fica guardadinho no tecido adiposo e ele só é ativado no exercício físico. E as proteínas é a última reserva que está espalhada no corpo todo. O músculo é pura proteína. Essa proteína ela só vai ser quebrada em ATP em última situação. Então o corpo tem prioridades. Primeira prioridade, glicose. Acabou a glicose, pega gordura.
começo a emagrecer. Acabou a gordura, aí eu começo a comer proteína muscular, só que aí eu começo a perder massa magra. Se eu não fizer uma boa alimentação e academia, eu fico cadavérico, eu fico murchinho. Então, galera, o atleta, ele quer um alimento que sustente o seu gasto energético, e esse alimento tem que ser rico em carboidratos. Dos itens abaixo, qual é rico em carboidrato? Carne e soja tá errado. São ricos em proteínas, tá errado. Toucinho é rico em gordura, tá errado. Arroz é amido puro. Arroz é carboidrato. Rapadura é açúcar, sacarose. Esses dois são ricos em carboidrato. O atleta pode comer arroz e rapaduras e malhar, qual o problema? Vai gastar energia e isso vai dar energia para ele. A resposta é letra C. Letra D. Frango desfiado é proteína. Suco é carboidrato, outras coisas. Esse tipo de questão é muito frequente nas provas do bombeiro. É também uma questão básica de introdução à bioquímica celular. Vamos aí comentar sobre a questão 3 e as habilidades da questão 3. Ana Paula leva seu filho recém-nascido ao médico, relatando que ele apresenta quadro de diarreia, gases e de choro, principalmente depois que ingere alimentos derivados de centeio e trigo. O médico, após a anamnese, desconfia de intolerância ao glúten ou doença celíaca e pede para a Ana evitar dar esse alimento ao seu bebê e, dessa forma, resolver o seu problema. O consumo dos alimentos citados deve ser evitado porque contém um tipo especial de questão fácil também, questão de leitura. A doença celíaca ou intolerância ao glúten é uma doença que a pessoa desenvolve uma certa alergia e irrita o intestino delgado, que é o local onde faz a absorção dos alimentos que a gente come. O intestino fica irritado, inflamado, não absorve os nutrientes legal. Consequentemente, os alimentos passam para o intestino grosso, gera proliferação de bactéria, diarreia, desidratação, cólica, flatulências e ainda perde nutrientes importantes nas fezes. Essa é uma doença genética chamada doença celíaca ou intolerância ao glúten. O que é um glúten? Glúten é um tipo de proteína especial. Então, galera, se você já sabe que doença celíaca é intolerância ao glúten, como a questão disse, agora bastava você saber o que é glúten. Então, essa mulher, a mãe desse menino, não pode dar alimentos que tenham o tal do glúten, que é um derivado de proteína. Então, analisando as alternativas, nos cabe aqui a letra C, que é um tipo de proteína especial. Ok, galera? E a doença celíaca não tem cura. Você pode ficar tolerante com o passar do tempo. Vamos então resolver a nossa quarta questão desse bloco de questões. É comum crianças com idade entre 6 meses e 5 anos terem a forma mais frequente de anemia, anemia ferropriva, causada pela redução da quantidade de hemoglobina no sangue em decorrência da deficiência de ferro. É incorreto afirmar que a deficiência de ferro afeta, dentre todos os sais minerais, ferro, cálcio, sódio, magnésio, iodo, o ferro é o que tem mais contextualização. O ferro serve para quê? O ferro serve para ajudar na formação de uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína localizada dentro dos glóbulos vermelhos
também chamado de hemácias. Os glóbulos vermelhos, também chamado de hemácias. Então, se eu tenho ferro, eu tenho hemoglobina e tenho hemácia, tudo bonitinho. As hemácias são produzidas dentro de um órgão chamado medula óssea. Ok. Com o conjunto ferro, hemoglobina e hemácia, qual que é a função da hemoglobina? Transportar, pegar o oxigênio que a gente respira e transportar nos tecidos. Consequentemente, quando o oxigênio entra na célula, ele vai estimular o catabolismo da glicose. Ele vai ajudar a quebrar a glicose para formar ATP. A ideia é essa. Então, a falta de ferro, falta hemoglobina, falta glóbulos vermelhos. Consequentemente, diminui o transporte de oxigênio e diminui a produção de energia. A pessoa fica mais fraca. A falta de ferro chama anemia ferropriva. Tratamento: começar a comer mais alimentos que têm ferro e tomar um medicamentozinho chamado sulfato ferroso, ou até mesmo aquele famoso biotônico Fontoura. Existem vários tipos de anemia, mas todas elas levam à falta de energia. A anemia causada por falta de vitaminas B9 e B12 chama anemia perniciosa, porque essas vitaminas elas absorvem ferro na minha alimentação. Se não tem as vitaminas, o ferro passa direto para o intestino grosso e vai embora. Então, quando a origem da vitamina for a origem da anemia for a falta da vitamina, a anemia é chamada de perniciosa. Se minha anemia foi causada por vermes, por exemplo, o Ancylostoma duodenale, que causa a doença chamada amarelão, é um verme hematófago. É um verme que se alimenta de hemoglobina. Causa uma anemia chamada anemia parasitária. Agora, a anemia mais grave, que não tem cura, é a anemia falciforme, que é uma anemia causada porque os glóbulos vermelhos nascem no formato de foice. E aí ele só consegue transportar 50% da capacidade de oxigênio. Então a questão fala de anemia ferropriva, que é falta de ferro. Qual das consequências estão incorretas da falta do ferro? Letra A quantidade de glicose da célula. A quantidade de oxigênio da célula. A resistência a doenças infecciosas. Ao desenvolvimento físico e mental. Galera, se falta ferro, a criança não cresce direito e não desenvolve o raciocínio direito porque falta ATP. Então a letra D está certa. Não está incorreta. Letra C. Se falta ATP, o sistema imunológico fica fraco. Então ela vai ter propensão a doenças infecciosas. Aqui também está certo. Se falta ferro, falta hemoglobina. Se falta hemoglobina, não chega muito oxigênio nas células. Tá certo também. Então a letra A, ela tá mais errada de todas. A glicose, ela vai ser queimada independente de ter oxigênio ou não. A diferença é que com oxigênio produz 38 moléculas dessa. Sem oxigênio produz só 2 moléculas dessa. A gente chama de fermentação. Então, a resposta incorreta é letra A. Essa questão também foi tirada do banco de provas do concurso do bombeiro CFO e refere-se a sais minerais. Vamos falar da questão número 5. Questão agora fala de gorduras. Os lipídios são compostos orgânicos muito importantes para a manutenção de uma célula viva, assim como de um organismo. Apresentam várias funções estruturais, além da importante função metabólica que exerce. Acerca dos lipídios e seus conhecimentos sobre assuntos, marca a alternativa correta.
Letra A. Os lipídios são compostos hidrossolúveis e após serem digeridos e absorvidos no sistema digestivo, são facilmente transportados e metabolizados pelas enzimas em nosso organismo. Errado, galera. Gordura odeia água. Gordura é apolar. Eles não se misturam. Eles se interagem, mas não se misturam. Então não é hidrossolúvel, é lipossolúvel. E outra, as gorduras, elas são transportadas pelo sangue sim. Mas elas têm muita dificuldade de ser metabolizadas, porque dentro da célula, em média, 70% é água. E quando a gordura chega dentro da célula, ela fica deslocada. Então, todo composto que é a base de lipídio demora muito mais tempo para reagir. Então, a letra A ela tem 2 erros, ok? Vamos à letra B. Os lipídios são formados por estruturas monoméricas chamadas ácidos graxos, que por sua vez são classificados em saturados e insaturados. Sabendo ainda que os ácidos graxos insaturados são menos reativos e mais maléficos ao organismo. Bem, é verdade que os lipídios são formados por esses tais ácidos graxos. A menor parte de uma gordura normalmente é o ácido graxo. O ácido graxo ele pode ser saturado quando tiver só ligação simples ou insaturado quando tiver pelo menos uma ligação dupla. Os ácidos graxos saturados eles são normalmente de origem animal e os insaturados de origem vegetal, que são os óleos. Os saturados, eles não gostam de reagir. Os saturados são menos reativos e mais maléficos. Eles tendem a aumentar as chances de doenças cardiovasculares. Agora, os insaturados, eles reagem mais rápido, eles são até mais benéficos e diminuem as chances de causarem doenças cardíacas. Então a letra B está errada, porque a B fala que o insaturado é mais maléfico e menos reativo. Isso é o contrário. E essas características da B condizem ao ácido graxo saturado. Então a B também não é a nossa resposta correta. Letra C. O excesso de lipídios em um organismo é armazenado nos adipócitos, verdade, na forma de triglicerídeo ou triacilglicerol, um lipídio complexo. É verdade que a única gordura que é armazenada é o triacilglicerol ou triglicérides. Ele fica guardado no tecido adiposo até você realizar uma atividade física. Só que o triglicérides é um lipídio simples. O que é lipídio simples? É aquele formado apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Lipídio complexo, como os fosfolipídios, que formam a membrana plasmática, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e podem ter outros elementos químicos, como fósforo, por exemplo. Então a letra C está errada só por causa da palavra lipídio complexo. E a letra D é a nossa resposta. Diversas doenças estão associadas ao excesso de colesterol. LDL é o colesterol ruim. Dentre elas, a trombose, a arteriosclerose e o infarto do miocárdio. Galera, se porventura vocês não soubessem as outras, essa daqui é muito óbvio. É óbvio que doença, que o excesso de colesterol, o excesso de gorduras do sangue aumentam as taxas de doença do coração. Então a questão, ela veio tupicando, mas na letra D, ela entregou todo o jogo. Resposta dessa questão, letra D. Questão 6, outra questão de sais minerais.
Sais minerais são compostos de extrema importância para os organismos vivos e são requeridos em pequena quantidade. Porém, sua carência pode ocasionar em vários distúrbios fisiológicos, podendo até mesmo levar uma pessoa à morte. Letra A. Magnésio é um sal mineral muito importante, pois faz parte da composição química dos aminoácidos. Aminoácidos são formados por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Não tem magnésio. Magnésio normalmente forma clorofila nas plantas e algas para auxiliar na fotossíntese. A letra A está errada. Letra B. O cálcio participa efetivamente da contração muscular e sua carência pode ocasionar em distúrbios do sistema locomotor. Exato. O cálcio é exatamente essa função. O cálcio ele tem a função de participar da contração dos músculos, participar da formação dos ossos e dentes e participa também do fenômeno chamado coagulação sanguínea, que é o ato de favorecer a parada de uma hemorragia. Então, a letra B é a nossa resposta. Por que as outras estão erradas? Potássio é importante, pois participa da formação de hemoglobina, prevenindo assim a anemia. Já falamos na questão anterior que é o ferro que forma essa hemoglobina. Letra D. Iodo e ferro participam do equilíbrio osmótico, processo importante para manter o funcionamento da célula. Ferro forma hemoglobina. O iodo, ele ajuda na formação dos hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4. Então, a letra D está completamente errada. Questão 7 fala sobre vitaminas. Nessa questão, temos que saber que vitaminas, elas são compostos que eu vou ingerir em pequena quantidade, são micronutrientes. E como que se estuda a vitamina? Vitamina é nome, funções gerais e doenças que previne. Por exemplo, vitamina A previne cegueira noturna. Vitamina B1, ela previne uma doença chamada beriberi, com a doença que afeta os nossos órgãos, diminuindo o metabolismo e dando problemas neurológicos. Vitamina B3, ela previne contra pellagra, uma doença grave que gera feridas ou lesões em vários órgãos, inclusive no cérebro. Vitamina B9 e B12, elas absorvem ferro e previnem a anemia perniciosa. Vitamina C ajuda na formação do tecido conjuntivo, ela previne contra o câncer e também previne uma doença chamada escorbuto, que é o apodrecimento da gengiva. Vitamina D, ela tem uma relação com cálcio e ajuda na formação dos ossos. A falta gera uma doença chamada raquitismo, que é exatamente a má formação desses ossos. A vitamina E, ela tem relação com a formação dos hormônios sexuais. Então está diretamente relacionada com a reprodução humana. E a vitamina K, ela participa da coagulação sanguínea, diminuindo o tempo de hemorragia. Vamos lá na questão número 7. A hemorragia decorrente da ingestão de trevo doce por bovinos e ovinos se deve ao dicumarol, substância presente nesse vegetal e que exerce ação antagonista à vitamina. A questão fala de hemorragia e esse dicumarol, ele faz o oposto a essa vitamina, ou seja, ele não deixa coagular o sangue. O dicumarol, ele deixa a hemorragia acontecer. E a vitamina, ela previne a hemorragia. Então, o dicumarol, ele age o oposto de qual vitamina?
A vitamina que previne hemorragia. Vitamina E está errado, porque vitamina E é a produção dos hormônios sexuais. Vitamina B12 está errado, porque a B12 ela ajuda na absorção de ferro, prevenindo contra anemia perniciosa. Vitamina B1 está errado, que a B1 previne uma doença chamada beriberi. A resposta é vitamina K, letra D, em que essa vitamina, cuja função é exatamente diminuir a hemorragia e prevenir contra e ajudar na coagulação sanguínea. E a última questão desse bloco, ela vai falar exatamente sobre o componente mais importante do corpo, que é a água. A água, ela faz parte da maior quantidade de moléculas. Em média, temos 70% de água. Mas essa quantidade de água varia de órgão para órgão e com a idade. Quanto mais velho for uma pessoa, menos água tem nas células. Por isso que os órgãos vão diminuindo sua ação. E dentro do corpo, o órgão que mais trabalha tem mais água. Então, quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. O coração e os músculos e o cérebro têm muito mais água do que o tecido epitelial, por exemplo. Então, galera, a água tem várias propriedades. A água tem dificuldade de aquecer. Ela tem um ponto de ebulição maior. Ela tem um calor de vaporização maior. Isso é importante para evitar a perda excessiva de água. Porque se em uma temperatura qualquer a água fervesse, os seres vivos iam perder muita água por desidratação. Então nós íamos viver só para ficar bebendo água. Então a questão 8 fala sobre a água. Dentre as propriedades físicas e químicas da água, com grande importância sob o ponto de vista biológico, pode citar: a água tem um alto calor específico? Sim. Alto calor específico favorece a dificuldade que ela tem de aquecer. A letra, o pequeno poder de dissolução, errado. A água é o solvente universal. Ela participa da dissolução da maioria dos compostos, com exceção de algumas vitaminas, gorduras e algumas proteínas. E grande tensão superficial, tá certo. A letra A está errada porque falou do pequeno poder de dissolução. Letra B, errado porque a água tem um alto calor específico. Grande poder de dissolução. E errado porque a água tem uma alta tensão superficial. Letra C, um alto calor específico, tá certo. Alto poder de dissolução, tá certo. Pequena tensão superficial, tá errado. A tensão superficial, ela mostra a força que as ligações químicas da água têm entre si. E isso aumenta as suas propriedades de ponto de ebulição e a dificuldade que tem de ferver, evaporar e aquecer. A resposta é a letra D. É o alto calor específico, ser um excelente solvente universal e apresentar uma grande tensão superficial. Galera, então finalizamos aí um tema muito importante e relevante na sua prova do bombeiro. Fica a dica, curta o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho e se inscreva no canal. E até as próximas dicas de biologia com o professor Rodrigo Domingues. Galera, um grande abraço, falou!